Tudo bom, pessoal? Continuando então a nossa disciplina de produção da radiação, vamos trabalhar hoje com a filtração do feixe, certo? Na aula passada a gente já viu sobre a questão da produção da radiação, tá? O espectro de frequências, ou espectro de energias que o equipamento pode emitir por meio da tensão que a gente aplica, né, entre ano de cátodo, então aqueles 1000 volts, né, 10.000, 20.000, 50, 100.000 volts que a gente coloca, então a gente pode ter o fenômeno de radiação de Bremsstrahlung, que a gente sempre tem, ou também podemos ter o fenômeno de radiação característica, que ela só é útil, só é interessante para nós se for de 70.000 volts ou mais, tá? Abaixo disso você tem radiação característica, mas ela não é útil. A gente vai ver inclusive por que agora com a questão da filtração, certo? Então, a gente viu que a gente pode controlar a questão da energia máxima, tá? Do feixe, do espectro que a gente emite, através do kV, a gente chama de P, né? Porque é a energia máxima, tá? Que o elétron vai ter, e com isso o fóton. Não é energia constante, não é o valor médio nem nada, tá? É um valor, digamos, quase que de referência. Então isso vai dar a característica do espectro, que a gente já viu, se vai ser só Bremsstrahlung ou se vai ter também um pouco de radiação característica, certo? E a quantidade dos fótons que é dado pela corrente e pelo tempo, certo? Quanto mais elétrons, corrente, mais interações, mais fótons. Se essa corrente continuar por mais tempo, mais elétrons, mais fótons, ok? Então a energia dá, digamos, a qualidade que a gente fala, se vai ter Bremsstrahlung puro, se vai ter Bremsstrahlung com radiação característica, por exemplo, tá? E em que proporção também. E a quantidade é a corrente, ou o tempo, ou os dois, tá? Bom, então isso significa que eu só tenho esses três controles, ou dois controles, energia máxima e quantidade? Não. Na verdade, depois que os fótons saem da ampola, ou seja, já estão sendo produzidos, já estão sendo emitidos, tá? Eu ainda posso dar uma certa controlada, né? Controlar modo de dizer, mas eu ainda posso mexer, eu posso alterar o espectro, tá? Alterar a radiação, que a gente chama de filtrar, ou até, e devo também, né, fazer uma redução na área, tá? Que é limitar esse feixe. Então a gente tem condições de fazer ainda dois procedimentos que para cada exame eu vou alterar, tá? Se necessário, né? Claro, se for dois exames iguais de tórax, talvez eu não mexa em muita coisa. Mas, além da tensão, corrente e tempo, certo? Eu também posso e devo, de acordo com o exame, ver qual a melhor solução, qual o melhor feixe que eu preciso, alterar ele por filtração, certo? Que isso até é um pouquinho mais usado em mamografia e um pouco menos usado na radiologia convencional, tá? Ou então reduzir em área, certo? Reduzir em área a gente vai ver na próxima aula. Certo? Então, limitar o feixe ou colimar o feixe, a gente fala mais em colimar, colimação, tá? É delimitar a área de incidência do feixe. Então, eu sempre vou fornecer radiação, vou iluminar o paciente, que também é uma palavra que a gente usa, iluminar o paciente, ou seja, jogar a radiação, iluminar com a radiação, sempre de um tamanho que seja igual ou menor que o filme ou que o detector, certo? Então, se eu vou fazer um exame que eu uso um filme 35 por 43, eu não vou irradiar o paciente numa área de 45 por 45, 50 por 50. Então, sempre é feita essa limitação. Ou se eu vou fazer um exame 18 por 24, 18 centímetros por 24, eu vou limitar para que a área irradiada, para que o paciente receba radiação apenas naquela área de interesse, limitado a 18 por 24 centímetros, tá? Isso é numa
Próxima aula a gente vai entrar em alguns detalhes a mais. E filtração, tá? É alterar o espectro, ou selecionar fótons de energia mais alta, é fazer um ajuste. Como a gente aprendeu lá na química, né? Filtrar o pó de café para que passe o gosto, a cor do café, mas não o pó, certo? Filtrar um azeite de cozinha para você pegar o óleo e não aquele resto de fritura que às vezes fica. Enfim, todo aquele processo de filtração, separar A de B, certo? Então a mesma coisa aqui. Então, como é que eu faço essa alteração do feixe pelo método aí de filtração? Então o que acontece? Toda vez que o feixe, toda vez que a radiação, toda vez que o fóton atravessa um material, qualquer material, o ar pode ser, tecido humano com certeza, ele altera o seu espectro. O que que faz? O que que é alterar o seu espectro? Ele altera a quantidade, o número de fótons daquela determinada energia. Então se eu tenho 20 fótons de 10 keV, passou por algum material, por uma parede, por uma porta, pelo tecido humano, por 10 metros de ar, eu vou ter uma diminuição desses 20 fótons de 10 kV. Eu vou ter talvez 15, 18, enfim, eles vão interagir. Tá? Isso já é uma maneira de filtrar. Tá? Então sempre que ele atravessa, ele interage. Se ele interage, ele deixa de existir. Então eu jogo 100, 200, 1 milhão de fótons e saem 999. Se eu jogo 500, pode sair 420, pode sair 300, aí depende. Tá? Então, como é que o tecnólogo controla? Já que eu sei que se atravessar algum material, tá? Alguma placa, alguma coisa, ele altera o seu espectro. Então, o que que eu faço? Eu uso placas, né? O próprio fabricante coloca algumas placas na frente desses fótons, ou seja, lá junto ao cabeçote, tá? Às vezes internamente você nem vê, você coloca algumas placas de alumínio, de cobre, para filtrar, para alterar o espectro. Tá? E aí, com essas placas, tá? Ou esse fenômeno de atenuação, de alteração do feixe, normalmente a gente chama de... tem dois nomes, na verdade eles são sinônimos, tá? A atenuação e a filtração, certo? É só uma questão, digamos assim, de objetivo, de uso, tá? De acordo com o meu uso, essas placas eu estou querendo atenuar o feixe, certo? Ou seja, eu quero diminuir todo mundo junto. E de acordo com como eu estou usando, eu quero filtrar, eu quero separar A de B, por exemplo. Tá? Então é uma terminologia que se mistura, mas tem um pequeno detalhezinho aí que a gente vai tentar passar para vocês. Então a atenuação do feixe geralmente é assim, a redução do feixe em quantidade, uma quantidade geral. Tá? Normalmente quando você fala em atenuação é geral, ou seja, eu quero diminuir tudo. Quem é 10 vira 5, quem é 5 vira 2, quem é 2 vira 1, todo mundo, tá? Mas pode ser também alguma coisa em termos de qualidade. Então, geralmente, quando você fala em atenuação, você está falando em proteção radiológica ou blindagem, tá? Então, você diz, eu tenho um feixe de radiação chegando nessa sala, eu tenho que blindar a sala, eu tenho que blindar a parede. Tá? Eu quero atenuar, eu quero diminuir essa radiação, tá? Ou proteção. Eu tenho que usar um avental de chumbo, um protetor de tireoide, porque eu quero atenuar o feixe, ou seja, eu tá chegando 100% do feixe, né, antes da blindagem, depois da blindagem eu quero que passe só 10%. Tá? Então eu não estou pensando que em separar A de B, eu quero simplesmente diminuir todo mundo. Tá? Se eu tenho 1 litro, eu quero ter meio litro agora, só isso. Tá? Eu não vou filtrar essa água que eu tenho para separar alguma sujeira, porque tem cloro na água, eu vou tirar o cloro, ou tem metais pesados. Não, eu tenho 1 litro, eu quero baixar para meio litro e ponto final. Tá? Então é simplesmente isso, atenuar nesse sentido. Tá? E é importante então, a gente conhecer um pouco esse processo de atenuação e filtração para você melhor utilizar. Então, se for adequado no seu exame, você usa. Se você quer adequar ele para melhorar a qualidade do exame, você vai usar. Se você quiser usar para proteger o paciente, também você vai atenuar o feixe. Tá? Então tem dois objetivos.
que acontece com todo feixe de radiação em geral, né? Tem casos específicos, quando você usa partícula alfa, partícula beta, elétrons, etc. Mas em termos de fótons, e no geral partículas, o que você tem é o seguinte: os mais fracos ficam pelo caminho, os mais fortes sobrevivem, certo? Então, sempre que você tentar atenuar um feixe, você acaba, em geral, atenuando bastante os fótons ou partículas, se for o caso, de baixa energia. Tá? Os mais fracos morrem primeiro. Então, você diminui alguns de alta energia, mas em menos proporção, certo? E aí o que acontece? Quanto maior a espessura desse material, então se eu tenho uma parede de 10 centímetros, eu tenho de 20, tá? Ou eu tenho um tecido humano que tem lá um antebraço lá com 5 centímetros de espessura, uma coxa com 15 centímetros de espessura, quanto maior a espessura, maior chance de interação, logo maior atenuação. Isso é óbvio, significa o seguinte: o fóton está encontrando um átomo pela frente. Então ele tem uma chance de interagir. Tá? Que também depois da filtração e limitação, a próxima aula é como efetivamente em nível atômico os fótons e as partículas interagem. O que acontece ali que eles tipo desaparecem, né? Então, se eu tenho uma camada de átomos, um número de átomos, a chance é uma para para aqueles 10 ali, para mim tentar acertar os 10. Se eu não conseguir acertar os 10, interagir, eu passo reto. Se eu tenho várias camadas, né? Se eu tenho ali várias camadas, o que acontece? Eu passo pela primeira, não acontece nada, mas eu tenho uma segunda, pode ser que eu passe, eu tenho uma terceira, uma quarta. Então é a mesma coisa pensar uma pessoa atravessando uma multidão. Então se eu tenho uma parede, digamos assim, de pessoas, as pessoas estão paradas na frente ali, mas tem uma ou duas fileiras, eu olho ali, acho um caminho entre duas pessoas, passo a primeira, passo a segunda fileira e não acontece nada, passo reto. Agora, se eu tenho várias fileiras, né, um show de rock lá, um show sertanejo, uma coisa com bastante fileiras, eu tenho que passar a primeira fileira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Isso daí pode me roubar energia, pode fazer com que eu ande mais devagar, que eu não consiga achar um corredor. Puxa, aqui tem um corredor que eu posso passar reto. Então a mesma coisa com os fótons e as partículas. Quando eles veem uma camada de átomos, tem uma chance. Se eu tiver uma segunda, terceira, quarta, aumenta a chance. Então quanto maior a espessura, maior a atenuação, porque tem maior chance de interação. Outra coisa, quanto maior a energia, como eu disse que geralmente os de baixa energia morrem primeiro, então quanto maior a energia, maior que a gente chama de penetração, ou seja, mais longe esse fóton, essa partícula pode ir, certo? Então, se o fóton tem baixa energia, ou se eu estou caminhando na multidão e eu estou caminhando muito devagar, porque eu bato num, bato no outro e já paro, tá? Eu vou parar aqui, já acabou a minha velocidade, a minha energia. Agora, se eu venho mais rápido, eu posso, né, dar um encontrão num, encontrão no outro, dou umas batidas e vou indo e vou chegando, até que tem uma hora ali que vai diminuindo a minha velocidade e eu paro, certo? Mesma coisa, pensar em jogar uma bolinha, alguma coisa na areia, se você joga devagar, ela gira um pouquinho, para. Se você joga mais forte, ela gira mais até que ela para. Então é a mesma coisa. Então, quanto maior a energia, o que a gente chama de maior a penetração, ou seja, ele pode entrar neste material mais longe, ou se eu tenho um material, tem lá 5 centímetros, tá? Aí o fóton de baixa energia ele vai e não sai do outro lado, porque ele interage. Agora, um de alta energia, passa os de 5, entendeu? Então ele tem maior penetração, certo? Porque ele consegue vencer a barreira de 5 centímetros que o outro fóton não vence, certo? Então são palavras que a gente usa: a baixa penetração, alta penetração, maior espessura, maior atenuação e coisas do tipo. Tá. Então vamos imaginar o que acontece em termos de atenuação, tá? Então tem 1 centímetro de barreira aqui, de algum material qualquer. Digamos que eu jogue 1000 fótons, tá? Entre 1000 fótons de um espectro, esse espectro aqui embaixo, tá? Digamos, certo? Energia média aqui em torno de 37, digamos, né? Se eu somar, dividir por todos aqui.
Tá? Entram 1000 fótons. Esse 1 centímetro de material, num primeiro momento, ele vai barrar 35% dos fótons, ou seja, vai sair 650 do outro lado. Só o que que acontece? Quem que são os 35 que vão ficar aqui? Esses mais baixa energia. Ah, professor, vai perder alguns de alta aqui? Vai, mas os de baixa energia vão morrer primeiro. Então a energia média aqui vai ser mais alta, 48 keV. Bom, então se eu colocar mais 1 centímetro aqui, tá, de material, o que que vai acontecer? Ele não vai reduzir os mesmos 35%. Por quê? Porque quem morre em 1 centímetro aqui são esses de baixa energia. Então o que que ele vai acontecer? Aqui ele vai reduzir, sei lá, por exemplo, 20%. Ele vai reduzir só 20%. Ok? Tá? Então, dos 650 aqui, eu vou perder 60, 130. Então, vou ter aqui, por exemplo, alguma coisa como 520 fótons saindo. Tá? Então, veja, é o mesmo centímetro, é o mesmo material, mas os fótons aqui têm mais energia. Não é que eles tenham mais, né? A quantidade de alta energia é maior. Aí, sei lá, isso aqui vai me dar um 50, sei lá, 55 keV de energia média. Tá? Por quê? De novo, os de baixa energia que sobraram vão morrendo alguns. Quando chega aqui no final, eu boto mais 1 centímetro, é o mesmo material. Como a energia média está maior, como o espectro está com mais alta energia, ele só reduz, por exemplo, 10%. Então, dos 520 eu vou ter 468. A energia média subiu. Então, vejam que o espectro de saída é diferente do espectro de entrada. Certo? Isso que é importante. O espectro de saída é diferente do espectro de entrada. Então, com o KV, com a tensão, a corrente, o tempo, eu produzo na ampola este espectro aqui. Tá? Esse espectro inicial. Muito bem. O que que acontece? Sempre, com a mesma tensão, corrente e tempo, eu sempre vou enviar, vou emitir esse espectro. Professor, eu não posso mexer mais nesse espectro, vai ser sempre igual para a mesma tensão, para a mesma corrente, etc. Sim, mas eu preciso de um exame, meu paciente é um pouco diferente, é mais obeso, menos obeso, sei lá, tem implante metálico, tem alguma coisa, eu preciso mais alta energia, eu preciso de alguma coisa diferente. Ou essa radiação de Bremsstrahlung causa borramento na imagem, está estragando a imagem, enfim. Como é que eu faço para alterar esse espectro? Porque se eu mexer em KV, corrente, tempo, ele vai sempre sair mais ou menos igual a isso aqui, eu não tenho muito como mexer. Então, se eu usar os filtros, se eu usar placas de 1 centímetro de alumínio, meio centímetro de cobre, 1 milímetro de cobre, etc., eu consigo fazer essa alteração. Então, eu diminuo bastante essa porção aqui de Bremsstrahlung, baixa energia, e consigo proporcionalmente, tá? Proporcionalmente, ou seja, a quantidade de médias energias com a de alta energia aqui, essa diferença aqui se alterou. Se antes era 4, 5 vezes diferente, de repente aqui ficou 2 ou 3 vezes só. Então eu consigo alterar o espectro, ou seja, o formato de emissão da radiação, a quantidade de alta energia em relação à baixa energia, fazendo o quê? Fazendo a filtração desse feixe. Tá? E notem também importante que essa filtração sempre diminui o número de fótons. Tá? Então, se eu conseguir o formato ideal que eu queria, a quantidade de alta energia que eu queria, em termos assim do formato, mas ela está baixa, que eu precisava de mais fótons, o que eu faço? Aumento a corrente, e aí com a corrente eu vou aumentar a energia média, que eu vou dobrar o número de fótons, e também o outro também vai dobrar. Então, posso ter que voltar para essa altura aqui, aumentando a corrente ou eventualmente o tempo, certo? Então a filtração faz essa alteração de espectro. Outra coisa importante também que se verificou, que é a chamada curva de atenuação, tá? Por isso que a gente chama de atenuação, curva, etc., em relação à filtração, que é o seguinte:
quando você tem um número de fótons aqui, um determinado material. Então, isso aqui é para um material lá 2, 4, 6, 8 centímetros. Então, o que aconteceu? Eu joguei 1000 fótons e mais ou menos aqui nos 2 centímetros caiu para 500. 250 centímetros caiu para 4. Desculpa. 4 centímetros caiu para 250. 6 centímetros cairia para 125. Então, vejam só. A cada 2 centímetros que eu aumento a minha matéria, a minha barreira, a minha blindagem, a minha espessura, o que acontece? O número de fótons cai a metade. Então, de 1000 cai para 500, mais 2 centímetros cai para 250, mais 2, 125, mais 2, 125 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui o que a gente viu, após 2 centímetros a radiação caiu a metade, após 4 centímetros caiu 1/4 do original, né? 250 é 1/4 de 1000, ou seja, metade do que saiu de 2. Então tem que pensar que cada 2 centímetros é uma quantidade que diminui a metade. Então se eu boto 2 centímetros, cai a metade. Sai a metade desse lado, eu boto mais 2 centímetros. Sai a metade do que entrou, que já era a metade. 1000, 500, 250. Então se eu tenho 2 centímetros, eles estão separados, estão juntos, lá para a radiação, para os fótons, não interessa. Tá? Ele vai passar os 2 centímetros, cair a metade, a partir dos outros 2, mais a metade, assim por diante. Certo? Com isso, a gente chama uma nova grandeza. Existe uma grandeza chamada para esse efeito, para esse fenômeno chamado CSR. Tá? O que é CSR? Que define essa coisa de a cada tantos centímetros cai a metade. Chama-se camada semi-redutora. Camada que reduz a metade. Tá? O que é a camada semi-redutora? Espessura de material necessária para diminuir a metade a radiação incidente, ou a radiação inicial, certo? Radiação que chegou em relação a que saiu. Então, chega 100%, sai 50%. Chega 1 milhão, sai 500 mil. Tá? Essa é a espessura necessária para cair a metade da radiação. Tá? Em inglês também vocês vão ver Half Value Layer, ou camada de meio valor, né? Ou semi-redutora, como a gente chama. Tá? Para entender melhor e se expressar melhor, se comunicar melhor, se usa muito a palavra milímetros de alumínio. Ou, eventualmente, quando você faz blindagem de parede, se usa milímetros de chumbo. Tá? Então, para diminuir a metade a energia do espectro, tá? Ou acabar com metade dos fótons de 100 keV, por exemplo, 100 kV, eu preciso de 3 milímetros de alumínio. Então, se eu colocar 3 milímetros de alumínio, aqueles fótons de 100 keV vão cair pela metade. Vai entrar 1000, vai sair 500. Tá? Por que a gente usa milímetros de alumínio? Porque daí eu posso comparar com todo mundo. Tá? A gente compara com todos. Então, qualquer energia, qualquer fóton tem uma milímetro de alumínio. Professora, eu não quero usar milímetros de alumínio, ou seja, eu não quero usar uma placa de alumínio puro, né? Tem que ser alumínio puro. Eu não tenho, eu tenho um tijolo. Aí a gente converte 3 milímetros de alumínio puro, né, de metal, alumínio mesmo, em milímetros ou até centímetros de tijolo, certo? Daí eu transformo para o material que eu quero. Por isso que a gente usa a unidade de milímetros de alumínio, principalmente em alguns casos milímetros de chumbo, porque daí fica fácil de comparar. Tá? A energia de 100 keV precisa de 3 milímetros de alumínio. A energia de 50 keV precisa de 2 milímetros de alumínio, ou seja, bem menos alumínio para cortar a metade da radiação. Tá? Então essa é a vantagem de você falar em milímetros de alumínio. Então você pode comparar. Ah, eu tenho um elétron. Ah, um elétron eu preciso de 0,5 milímetros de alumínio. Então fica fácil, é 4 vezes mais, 4 vezes menos. Então fica fácil de comparar do que se você falasse em concreto, em tijolo. Ah, meu tijolo é 30 centímetros de tijolo e 10 centímetros de concreto. Tá, mas isso é equivalente, isso são iguais, vão barrar a mesma coisa, enfim. Tá? Então a gente usa milímetros de alumínio como uma
medida universal, tá? E como eu falei, a camada depende do material. Então, materiais mais densos, com átomos mais pesados, absorvem mais a radiação, ou atenuam mais a radiação. E também de acordo com a energia. Então, eu tenho o fóton de 10 keV, que é facilmente atenuado com 0,1 milímetro de alumínio. Eu tenho fótons de 70 keV, eu já preciso de 2 milímetros de alumínio. Eu tenho fótons de 100 keV, eu tenho fótons de 1 MeV, que eu já preciso de centímetros de alumínio. E assim por diante. Tá? Então, sempre depende do material e da energia. Isso, na prática, significa o quê? Professor, eu uso avental de chumbo na radiologia convencional. Se eu usar na mamografia, vai resolver? Vai em excesso. Por quê? Porque a energia da mamografia é muito mais baixa, então não precisa de um avental tão grosso e tão pesado. Ah, eu vou para radioterapia, posso usar? Não, não serve, porque a energia é muito alta. Então aquele avental de chumbo é como se fosse uma folha de papel. Então veja, o chumbo é o mesmo, o avental de chumbo é o mesmo, mas é muito bom, ideal para radiologia convencional, um excesso muito grande na mamografia e não serve para nada numa radioterapia. Correto? Então, essa é a questão. É o mesmo chumbo, é o mesmo avental. Mas o que variou? A energia dos fótons de cada procedimento. Correto? Da mesma maneira, se fosse num reator nuclear, né, tudo aquilo que você coloca lá num reator nuclear de proteção, você não precisa botar na mamografia, na radiologia, até mesmo às vezes numa radioterapia. Por quê? Porque você, lá para o reator nuclear, é feito para aquelas energias, para aqueles materiais, você tem nêutron, partícula alfa, beta, gama, etc. Então, faz para lá. Como você não tem isso na radioterapia, ou tem menor energia, você não precisa fazer uma Angra dos Reis para colocar um aparelho de radioterapia, por exemplo, tá? Certo? Depende do material e da energia. Então, aqui só para a gente ver. Uma das coisas que marca muito a questão da camada semiredutora, né, mas não só isso, é a densidade. Então, como o chumbo é bem mais denso, por exemplo, que o concreto, em torno aí de 5 vezes mais denso, significa que ele precisa de 5 vezes menos camada? Não. Se a gente for ver, de 5 para 0,5 para 60 milímetros, dá 100 vezes ou 120 vezes. E aqui a densidade é só 5, né? Mais materiais mais densos, então concreto. Veja que um concreto bem mais pesado, como eles chamam, 50% mais pesado, já reduz bastante a camada semiredutora, certo? Então, se eu tiver... Isso aqui é para fóton, tá? Tá escrito aqui, mas é para fóton. Então, se eu tiver fótons aqui incidindo, eu posso blindar com 1 milímetro de chumbo, uma coisinha bem fininha, ou com 1,5 cm, 15 milímetros de um concreto mais pesado, digamos assim, que vai ter mais pedra e tal, um material mais denso. Se for o chamado concreto comum, que é o concreto 235, acho que é por causa do 225, eu vou precisar bem mais, tá? Posso usar tijolo no lugar do concreto, mas tem que ser maior. Se o tijolo tiver furo, ou seja, é ar, ele é menos denso, né? Tá, para ver aqui, mais espesso ele tem que ser. E aí tem esse concreto aqui, que é concreto com ar, com espuma, com isopor, coisa que não vale nada, né? Em termos de proteção, tá? Muito bem, então aqui só para ver quando você for construir as vantagens. E também numa emergência, você, preciso blindar, preciso me proteger aqui de alguma coisa, o que eu posso usar? Será que 1 milímetro de chumbo é suficiente? Olha, 1 milímetro de chumbo é muita coisa, tá? Para radiologia convencional, 1 milímetro de chumbo, ou até mesmo meio milímetro, blinda bastante, certo? Faltou aqui, para 150 keV, para essa energia. Se fosse uma energia mais baixa, todos esses números seriam mais baixos. Se fosse uma energia mais alta que 150, todos os números seriam mais altos, ok? Então tá aqui a espessura. Espessura de tijolo necessário para diminuir a metade dos fótons que chegam no tijolo, tá? Chega 1 milhão de fótons, depois de 15 centímetros, 150 milímetros, sai 500 mil do outro lado, ok? Bom,
Então, a atenuação é isso. Veja que eu botei quantos milímetros ali eu tinha e estou atenuando todo mundo, estou atenuando o espectro inteiro, etc. Quando você fala em filtração, você quer ou reduzir ou eliminar uma partícula, digamos. Então, você tem às vezes um reator nuclear, alguma coisa assim, que produz nêutrons, são partículas, pósitrons, elétrons e radiação gama. Radiação gama é igual a radiação X, tá? Onda eletromagnética. Então, o que eu faço? Eu posso fazer uma barreira, uma lâmina seja de chumbo, de cobre, de concreto, e do outro lado dessa barreira, dessa placa, sai apenas fótons de energia. Radiação X ou gama, não sai elétrons. Então, eu tirei daquele feixe, por exemplo, as partículas. Posso tentar tirar só a partícula alfa e deixar passar elétrons, por exemplo, e assim por diante. Normalmente eu posso reduzir os fótons de baixa energia, então a filtração tem o objetivo de atenuar todo mundo, ok? O filtro, a placa vai atenuar todo mundo, mas eu estou mais preocupado, a gente vai ver, com fótons de baixa energia. Eu quero garantir que os de baixa energia sumam, sejam eliminados, tá? Eliminados, não é nem redução, eu quero eliminar os fótons de baixa energia. Tá? Segundo até a própria legislação que obriga. Então, ela não vai falar atenuar os fótons de alta energia. Não quer atenuar, não quer diminuir a quantidade, ela quer filtrar, quer eliminar todos. Tá? E a gente praticamente consegue eliminar todos. Tá? Então, a própria norma brasileira, a norma internacional, exige que todos os equipamentos convencionais, radiologia convencional, tá certo? Odonto é um pouquinho diferente, mamografia, assim por diante. Todos os organismos exigem, por exemplo, que o feixe produzido seja filtrado, a palavra é isso, filtrado por 2,5 milímetros de alumínio. Tá? Uma filtração equivalente. Por quê? Porque com 70 keV, com feixe com energia máxima de 70 keV, energia máxima, 70 keV, e eu usar um feixe de 2,5, eu vou atenuar muito a radiação de baixa energia, radiação até 15, 20 keV mais ou menos, tá? Você vai cortar praticamente todos, certo? Então é um processo realmente de filtração. Ah, professor, mas os de 60, 70 vão ser alterados? Vão interagir com os átomos da placa ali que eu coloquei do filtro. Vão diminuir a sua quantidade, mas quem mais vai diminuir, quem mais vai cortar, vai ser ali de 15, 20 keV. Por que que se corta de baixa energia? Pelo seguinte, esses fótons, se saírem da ampola, por serem de baixa energia, eles vão atingir o paciente, o tórax, o abdômen, e não vão atravessar o paciente para chegar no filme. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de dose absorvida pelo paciente. É só dano biológico para o paciente, não resulta em imagem. O paciente passa a ser uma barreira, tá? Uma blindagem contra essa radiação, não deixando a radiação chegar no filme. Então não é útil para o exame, só aumenta a dose no paciente, o dano biológico, e não serve para nada. Então é obrigatório ter esse filtro, né? Um filtro uma placa com 2,5 milímetros de espessura feito do material alumínio? Não. É uma filtração que a gente chama equivalente. O fabricante pode botar alumínio, mas se ele achar melhor botar cobre, botar chumbo, botar o que ele quiser, desde que o equivalente seja 2,5, ou seja, que o resultado final seja igual a ter uma placa de 2,5 milímetros de alumínio. Apenas isso, tá? Nem sempre o fabricante vai botar alumínio. É o mais fácil para eles, por quê? Porque é só ver, falta 1 milímetro de alumínio, eu boto uma placa de 1 milímetro. Se falta 2 milímetros, eu boto duas placas de 1 milímetro. Quer dizer, é mais fácil, é mais prático para você achar qual é a placa do que pensar, bom, falta 1 milímetro de alumínio, mas eu vou usar cobre. Aí você tem que converter 0,7, 0,6 de cobre, etc, etc. Tá? Então, é uma unidade universal de medida. Aqui a gente vai discutir um pouquinho depois, vai aparecer de novo esse gráfico, mas só para vocês entenderem.
Vejam só, aqui é a radiação de Bremsstraub. Por que é de Bremsstraub? Porque só vai até 60 keV, eu não tenho para o tungstênio, né? Isso aqui é feito para o tungstênio. Então, a radiação de Bremsstraub vai produzir muitos fótons de alta energia, desculpa, de baixa energia, então 8 quintilhões de trilhões de fótons de alta energia, certo? E depois vai caindo até os 60 keV. Isso aqui é calor, né? Por isso que produz muito calor, porque fóton de baixíssima energia é calor. Muito bem. Depois também vai falar do tal do efeito anódico. Então, isso aqui é produzido, digamos, dentro da ampola, dentro do ânodo. Só para sair do ânodo ali, o próprio equipamento já, vejam só, já filtra, ele já meio que corta aqui de 20 keV, né, 10 para não consertar, 20 keV para baixo, ele já corta bastante, tá? Então só aqui, essa filtração aqui já é feita pelo próprio ânodo. O próprio ânodo absorve os fótons que produz, certo? É que nem aquela história quando você vai fazer um bolo, uma massa, né? O que acontece? Você faz 1 kg de farinha, com ovo, com leite, sal, aquela coisa toda, faz a massa, só que uma parte da massa ali, de coisa, gruda na forma ou em cima da mesa, ou na tigela onde você está misturando. Então você gasta 1 kg de farinha, mas não tem exatamente 1 kg de bolo, porque sempre tem aquele restinho que fica, né? Ou fica na garrafa, quando você está despejando no copo, e sempre fica aquele restinho na garrafa, na caixinha de leite. Então sempre tem aquele restinho que você não consegue aproveitar, né? Então aqui é mais ou menos isso. Você produz, né, o próprio calor não sai, obviamente, mas você produz radiação de 10 keV aqui, mas o próprio ânodo não deixa muito essa radiação de 10 keV sair, tá? A gente já vai falar dessa filtração total aqui, daí que sim, que corta de 10 keV praticamente tudo, né? O de 20 aqui reduz quase a metade, então vamos falar. Bom, então ali naquela linha azul a gente já tinha uma filtração inerente, tá? Que isso é definida na norma. A norma fala, filtração inerente é aquela provocada pela própria ampola ou ânodo, pelo óleo, pelo cabeçote, caixa de colimação, etc, etc. Ou seja, durante a fabricação, as peças que você coloca lá para produzir a radiação vão provocar naturalmente uma atenuação. Então você produz um monte de radiação, mas não deixa nem que ela saia, né? O próprio sistema já absorve, tá? Então ele chama isso de inerente. Normalmente, essa inerente, pela forma como é construída, quantidade de óleo e outras coisas, fica em torno de 0,5 e 1 milímetro de alumínio. Professor, mas você falou em óleo. Óleo é alumínio? Não, é óleo, só que o óleo a gente mede em milímetros de alumínio, para justamente ficar mais fácil a comparação. Então, tudo isso aqui fica em torno disso. Pode ser que um fabricante use mais óleo, tenha mais espessura de óleo, então o equivalente de 1,1, 1,2, ou menos óleo, hoje em dia está se usando menos óleo, então vai dar 0,9, 0,8, isso aqui é só um número. Então o que acontece? Inerente ao que já está lá atrapalhando a radiação, já está filtrando a radiação naturalmente. Aí o fabricante, a norma diz para o fabricante que se ele não tem o 2,5, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar uma filtração adicional. Ele é obrigado a colocar uma filtração adicional. Então ele vai usar placas de alumínio, chumbo, cobre, o que ele quiser colocar, tá? Tem que ser colocado dentro do cabeçote ou fora do cabeçote, mas junto ali à caixa de colimação, tá? Então isso é fixado, isso é preso, é colado, tá? O operador não pode tirar, não pode mexer, tá? Agora eu quero tirar, quero botar, não. Tem que ser, e normalmente ela vai medir em torno de 1,5 a 2. Para quê? Para compensar o que está faltando da inerente, certo? Então, normalmente o fabricante vai botar 1,5, 2, enfim, 1,1, o que faltar, certo? E aí você vai ter, somando os dois, a filtração total, que é a soma da filtração inerente com a filtração adicional, tá? Então, a gente sempre vai falar no geral filtração total, mas está lá na norma, ela explica. Ela tem que ser essa total de 2,5, então por isso que a norma fala em 2,5, aí eu digo que a
inerente é 0,5, 0,8, 1, 1.2 e digo que vou botar uma adicional de 1.2, 1.3, 1.5, enfim, para somar e dar os 2,5. Então veja que a minha comunicação é sempre em milímetros de alumínio, 2,5 milímetros. Se eu não tenho 2,5, eu tenho que colocar. Aí na hora eu posso escolher, bom, eu tenho que botar 1 milímetro de alumínio, mas o alumínio está caro, o alumínio está difícil de encontrar no mercado, e eu vou botar 0,7 de cobre, que está mais barato, é mais fácil para mim e custa melhor, e equivale a 1,5 de alumínio. 0,7 de cobre equivale a 1,5 de alumínio, que é o que eu preciso. Então a gente faz as conversões. Principalmente não pode ser suprimida pelo operador, ou seja, toda vez que eu produzir a radiação, essa radiação tem que passar por uma filtragem que já está dentro do equipamento de 2,5 milímetros de alumínio, certo? Tem que passar, então por isso não pode ser suprimida, você não pode trocar essa filtração, enfim, ou retirar qualquer coisa, tá? Ela tem que estar lá permanente. Se for um pouco maior, não tem problema, na verdade é o mínimo. Então, tu pode até encontrar 2,6, 2,8, até 3 milímetros de alumínio eventualmente, tá? Não tem problema nenhum, não pode ser a menos. Por que então? Então, agora eu vou explicar a filtração total. Porque daí, quem que vai fazer a filtração total? Então, eu tenho uma filtração inerente aqui, que já cortou e tal. Aí, se eu usar essa filtração total, que é o 2,5, esse aqui foi desenhado, que esse gráfico foi feito no computador usando 2,5. Então o que que acontece? Você basicamente aqui cortou a metade ou menos da metade, até bem menos da metade, a radiação inicial, que eu tinha de 20 keV, 10 keV aqui para baixo, acabou com tudo, né? Praticamente não tem nada em relação ao que eu tinha aqui, tá? E aí aqui no... Claro, mas interage com 30, com 40, com 50, interage, tá? E esse é o motivo, como a gente tem essa filtração adicional, que a gente nunca desenha que a radiação produzida começa desde lá de 0 keV, e é verdade, lá dentro da ampola, lá do ânodo, começa em 0 keV, vai até 60, mas a gente sempre faz esse desenho assim, tá? Porque a gente já está considerando que isso aqui é a radiação útil, a radiação que já foi filtrada, por isso que a gente sempre faz esse desenho mais ou menos assim, ou mais alongado como está aqui, tá? A gente nunca diz, olha, a radiação produzida é essa. Pensar, quer botar característica aqui. A gente nunca coloca essa altura aqui. Até porque essa altura aqui representa calor, né? Fótons de baixíssima energia, abaixo de, acho que 0,1 electron-volt, até menos, é energia de calor. Então, como o calor não sai, né? Tu não tem um forno ali de aquecimento, um irradiador térmico, você botar a mão embaixo do equipamento de raio-x, você não vai sentir calor, então o calor não sai, mais um motivo para não desenhar lá de cima. Então o que eu tenho sempre é esse formato aqui, tá? Por isso que a gente desenha assim, embora a produção original seja essa aqui, né? Tá aqui, ó, 10 na 13, né? 8 bilhões e tal, depois vai caindo, 4, 6 bilhões, trilhões, sei lá, nem sei como é que chama essa unidade aí de grandeza, tá? Então você tem esse corte aqui por causa. Então isso é obrigatório, certo? Bom, para terminar, o que eu tenho que fazer muitas vezes em termos de filtração, tá? A gente chama de compensação para o exame. O que acontece? Você tem o pé do camarada, ele é mais fino aqui na ponta dos dedos, na parte distal, certo? E mais espesso aqui no meio do pé, no peito do pé, certo? Então, como a radiação vem aqui em uma mesma quantidade, certo? A gente vai aprender mais umas coisinhas. Vem mais ou menos uma quantidade, o que acontece? Se essa quantidade for boa para penetrar, olha a palavra aqui, penetração, ou seja, para atravessar o pé e chegar lá no filme, no detector, se ela for boa, possivelmente aqui, como os dedos são mais finos, ela vai ser demais, então ela vai queimar o filme aqui, tá? E aqui vai ficar bom. Se ao contrário, para não queimar os dedos do pé, o que eu quero ver? Eu diminuo a quantidade de radiação aqui, aqui vai ficar ok, mas aqui possivelmente não vai passar, não vai ter imagem. Então vejam que é uma situação bem difícil de como jogar a quantidade certa de radiação para ao mesmo tempo iluminar, né, jogar a quantidade de radiação certa aqui, tá?
menor e ao mesmo tempo uma quantidade de radiação maior aqui, num mesmo exame, num mesmo disparo. Então o que, que a gente faz? A gente usa uma placa, tá? A gente usa uma placa em que essa placa, digamos assim, que somada à espessura dos dedos, equivale ao peito de pé somado à espessura aqui em cima do peito do pé, tá? Talvez aqui que eu não consegui desenhar, mas talvez aqui fosse até um pouquinho mais abrupto, mais em cunha aqui, certo? Então com isso você tem a mesma quantidade de radiação chegando aqui, certo? Porém aqui quase não é filtrado, então sai quase a mesma quantidade aqui, mas aqui é muito filtrado, então só sai um, por exemplo. Então você consegue distribuir melhor a radiação e com isso ter uma imagem mais nítida em toda a região do pé. Aqui a parte de abdômen, tórax é a mesma coisa, né? Se você deixasse a radiação passando aqui, né, igual, o que que acontece? Aqui ia chegar muito pouco, que é mais espesso, e aqui ia chegar quase tudo, porque é menos espesso. Ia ter menos interação. Com isso eu faço o quê? Eu uso um dispositivo assim, né? Tipo, pode ser reto assim, pode ser tipo, tem uns gostos de fazer tipo gravata borboleta que chama, não interessa. O importante é que aqui no meio tem uma espessura menor, né? Como se fosse assim, 2 somado com 13 dá 15. Aqui eu tenho o 2 está aqui e o 13 está aqui para dar o mesmo 15, por exemplo. Tá? Então, ou seja, a ideia, claro, equivalente em milímetros de alumínio, né? Que aqui eu estou falando de tecido humano e aqui eu estou falando em chumbo, aço, outro metal. Então, em equivalente de milímetros de alumínio, eu tenho a mesma coisa. Ou seja, no meu detector que está aqui embaixo, ele vai receber a mesma quantidade de radiação. Tá? Se receber diferente é por questões de densidades e patologias aqui, e não por causa de espessura. A culpa não é da espessura. Se a radiação chegar diferente, a culpa é justamente dos ossos, dos músculos, que é o que eu quero ver. Tá? Outra vantagem que eu posso usar isso aqui, por exemplo, em cima do pé, alguma coisa assim, ou eu posso colocar lá na caixa de colimação. Então isso não causa desconforto no paciente, né? Não vou botar um peso aqui, ou enfim, alguma coisa que possa dar errado, nem aqui o paciente vai se deitar em algo que é curvado, ou se eu vou botar aqui em cima dele, na barriga dele, o material. Então isso tudo aqui eu posso substituir, né? Colocando lá em cima na caixa colimadora, tá? Isso já existe alguns produtos, né? Vamos ver aqui, ó. Então eu tenho esse produto aqui que vai na caixa colimadora, tá? Que a gente também vai ver em seguida, né? Depois da filtração, aí tem a parte de interação e depois é a continuação da... Desculpa, a filtração. Na limitação a gente vai ver a caixa colimadora. Então você coloca isso lá em cima, ou eu tenho um outro modelo em que o paciente deita o ombro aqui, encosta o ombro, que é confortável, uma espuma e tal, mas enfim, não pode ser tão confortável, então eu posso colocar lá em cima. Da mesma maneira, eu posso colocar lá na caixa de colimação essa placa aqui, esse colimador que chama, o diafragma, a gente vai ver amanhã na próxima aula. Ou então eu poderia botar as mãos do paciente aqui, porque os dedos da mão acontece o mesmo fenômeno, o mesmo problema do pé. A ponta do dedo aqui absorve menos radiação, é mais fina em relação à palma da mão. Não é tanto quanto o pé, né? Que a gente sabe que o pé é bem mais espesso, o peito do pé. Então eu posso tanto usar aqui, esse é um diafragma, lá na caixa colimadora lá em cima. Então aqui ele tem, isso aqui é uma placa de vidro plumbífero, isso aqui atenua, a radiação é chumbo, tá? Mas aí aqui eu acho que é metal com ímã, então você pode posicionar se você quer isso aqui mais em cima ou mais embaixo, por exemplo, tá? Aqui também tem uma sequência de tipos de filtro, então você pode botar esse aqui, filtro em cunha, esse filtro parece uns trapezoides, aqui você pode botar todos, diminuir, etc, tá? Inclusive fazer para coluna, coisa do tipo. Esse aqui é para fazer o ombro ou cabeça de fêmur, tá? Então também você pode botar lá em cima do cabeçote, prende lá, e ele vai então dar mais radiação onde precisa, menos radiação onde não deve, certo? Então isso é um filtro, tá? Não vejo muito desses aqui pelo Brasil,
certo? Infelizmente, tá? Mas é algo que seria muito necessário, principalmente para esses tipos de exames, né, específicos aí em que você tem uma diferença bem grande de densidades e de espessuras, tá? Então isso é bem problemático mesmo. Tá certo, pessoal? A gente termina então hoje com essa aula de filtração e amanhã, né, a próxima aula é limitação do feixe, ok? Obrigado e até mais.